Now, as I said, I get around to a lot of places. Como eu disse, eu vou para muitos lugares, eu viajo muito, Where e esse é um lugar there was a young lady em que uma jovem who was employed que at estava this trabalhando funeral crematory. nessa funerária e crematório no Mississippi. We finally had enough Nós finalmente of working there. terminamos o nosso trabalho lá e eu vou mostrar para vocês em um minuto, já já. She went E aí to Chris Joyner, ela foi who no Chris writes a Joyner, column que ele escreve for uma the coluna USA Today, para o USA newspaper. Today, para o jornal USA Today. And started talking to him, and E ela começou a conversar com ele e disse que I quando eu thought comecei, it was a disgruntled eu employee. eu achei que eu era You know how que that era goes uma when história someone's not happy qualquer dessas working que for a you, pessoa they're gonna não make está up all kinds feliz of trabalhando things, para and você, vão good and inventar bad coisas, and coisas ugly and all boas e kinds of coisas things. ruins. And he said, I thought it was a disgruntled E employee. aí ele disse que achou que era um funcionário desacreditado. Until she said, Até que ela I disse: have some pictures bom, eu tenho algumas if fotos. you'd like to see Se them. você gostar e se você quiser ver as And he fotos, said she took her eu vou cell mostrar as phone fotos. E aí and ela started showing him pegou some o pictures. telefone e começou a And he mostrar said, I think as fotos. you need E to aí ele give disse: these to bom, the state eu board, acho que você tem meaning the que licensing levar isso para a agency nossa in agência Mississippi. reguladora aqui no I Mississippi. think you need E to get aí these to the é, state board. ele disse isso. Eu acho que você tem que And levar here's isso para a why. nossa agência reguladora. E You aqui está remember por quê. I told you to Vocês keep the lembram vision in your que eu mind falei para vocês manterem of aquela what the visão na inside cabeça chamber would look sobre like, a câmara interna right? da retorta? When I showed it to you. Vocês lembram? Okay? Então, This is what aqui they should not look é o like, que folks. não deve ser, pessoal. Olhem só. These are cremated remains Esses são restos scattered cremados, all around, espalhados There's no em todo wall here. lugar, não Look tem at the parede brickwork aqui. falling apart. Vejam os tijolos caindo. Eu não sei o que que é isso aqui. That's a hole in the floor. Isso daqui é um furo, é um buraco no How he chão. was able to cremate Como alguém pode cremar? some of the best manufacturers around. How was he able to do that? Alguns dos fabricantes mais importantes disseram como é que ele conseguia fazer algum trabalho aqui. Mas, enfim, eu acho que talvez ele colocasse uma chapa de aço inoxidável no chão para cobrir esse buraco Just pulled it out. e tirasse de vez em quando, mas, Can you enfim, imagine this? vocês podem imaginar isso? Isso aqui é em algum lugar no Mississippi That you can't find with a GPS que tracking você device. não consegue achar com um GPS. Was 1 Essas mile instalações estavam a 1 milha, from the mais ou menos capital 1 quilômetro, da capital, from the state capital. da capital do estado. 1 kilometer. Apenas a 1 quilômetro, cerca de 1 quilômetro. Então, o que ele fez, ele fez essa moça, ele fazia essa moça entrar nesse buraco toda sexta-feira e tirar todos os restos cremados. Tirar todos os restos cremados que estavam dentro desse buraco, toda semana. E aí ele processou, eles foram processados, esses restos cremados. Não, ele não estava fazendo a coisa certa aqui. Eu acho que vocês todos sabem como um galão é grande, é alto. Ele colocava num galão desses. Colocava os restos cremados num galão desses. Olhem só, aqui está a tampa, está quase cheio. Vocês sabem quantos conjuntos de restos cremados estavam ali? Eu almocei outro dia com um antropologista forense
do norte, da Dakota do Norte, e ela sentou lá e ela começou a falar sobre todos esses ossos aqui. Que ossos do corpo são esses? E nada disso era processado, era tudo jogado nesse galão. Ele estava retornando para as famílias restos cremados que ele não sabia de quem eram, ele não sabia nada sobre aquilo. Isso aqui aconteceu há 5 anos, não há 15, 20 anos, há 5 anos. O que está errado com as pessoas hoje? Por que é que as pessoas fazem isso? Eu não entendo, eu não sei o que acontece. Mas tem algumas coisas que acontecem e você pode pensar que num país como os Estados Unidos, educado em sua maioria e que é um país que tem recursos, isso pode acontecer. Finalmente, numa outra viagem, nós conseguimos fechar o negócio dessa pessoa. Fizemos auditorias e uma revisão geral e o órgão de regulamentação descobriu que ele tinha, na verdade, roubado $34 mil em fundos de preparação, fundos de planejamento das pessoas que faziam um seguro para pagar a sua cremação. Muito legal, né, esse cara? É inacreditável. Eu amei cada minuto disso, quando nós conseguimos pegar esse cara e fechar a operação dele. Eu amei cada minuto. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Depois que nós fechamos o negócio, eu fui para o aeroporto rapidamente, porque eu sabia que ele viria atrás de mim. Porque eu fui o cara que estava conversando com o órgão de regulamentação. E finalmente eu consegui pegar esse cara. Então essas são as coisas que acontecem o tempo todo. Isso vai estar na prova. Senhoras e senhores, nós vamos começar a concluir as coisas hoje. Vamos falar sobre responsabilidade e o que é isso. Isso vai estar na prova. Quando diz que você tem responsabilidade legal pelos seus atos ilícitos ou negligências, isso é responsabilidade, isso é um passivo. Você é legalmente responsável se você faz alguma coisa errada e você pode ser processado por isso. Nos Estados Unidos isso acontece. Então não cometam erros. Passivos e responsabilidades nas operações. Não se metam em confusão. Liguem sempre para o fabricante. Não tentem resolver. Não tentem resolver sozinhos, não tentem fazer as suas ligações com fios, não tentem fazer isso. Qual é a primeira regra? Uma regra para ficar longe de problemas. Faça a coisa certa. Se você fizer a coisa certa, você não vai ter problemas, você vai ficar longe de problemas. Então, faça a coisa certa. Eu vou falar rapidamente sobre meio ambiente. E aqui existem alguns fatores-chave mais importantes. Primeiro, os benefícios econômicos de tomar atalhos, de não fazer a coisa certa. Quanto dinheiro vocês ganham ou ganhariam tomando esses atalhos? Existiu algum dano ou existiu algum prejuízo? Qual é a duração, qual é a extensão de tempo que isso acontece? Existiu algum tipo de violação passada? Existem lugares nos Estados Unidos onde você ouve um nome específico e você faz, isso não me deixa surpreso, de jeito nenhum. Os Estados Unidos é um país grande. Quando você ouve um nome na Califórnia, por exemplo, você fala, nossa, eu ouvi já esse nome. Porque eles são criminosos recorrentes.
Okay. Chapter 8. Cremation in the Capítulo US. 8 é a cremação nos Estados Unidos. Okay? Before we get away from that altogether, Antes de falarmos de tudo isso junto aqui, vocês têm alguma pergunta? because the last chapters here Porque are esses últimos dois capítulos marketing, são basicamente sobre o que está acontecendo, sobre marketing, sobre como nós fazemos as coisas. too bright about that either. Nós também não somos brilhantes em relação a isso, já fizemos, já cometemos erros estúpidos, na verdade, erros bobos. Directors are now paying Os attention. diretores funerários agora estão prestando mais atenção. Eles sabem que eles, fazendo a coisa certa, eles podem ganhar mais dinheiro. Então, é disso que nós vamos falar aqui de uma maneira um pouco mais detalhada. Mas antes, vocês têm perguntas? Covered. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre tudo que nós falamos até agora? Alex, Cemitério Parque das Araucárias, Colombo, Paraná. Eu não sei se, talvez eu tenha saído, mas eu não sei se foi tratado isso, a questão de como vocês fazem nos Estados Unidos, a questão de próteses, mas próteses maiores. Eu vi alguma coisa na apostila de próteses dentárias e tudo mais, mas uma pessoa que tem uma prótese maior e ela quer fazer a cremação, como que isso é feito nos Estados Unidos? Titânio, por exemplo, na prótese de titânio, uma perna. Okay, very good questions. Alex, thank you for that. In the U.S., there are a number of Nos Estados Unidos, existem muitas empresas e uma das que eu mais uso nos Estados Unidos, que é parte desse programa, é uma empresa chamada Implant Recycling. Eles estão em Detroit, em Michigan, e eles dão todo tipo de recipientes e também do transporte para esses containers. E o que eles fazem quando a cremação é completada, você pega todo tipo de metal, quadril, joelho, costas, pode ser qualquer tipo de metal, pode ser uma alça da urna, pode ser parafuso de urna, tudo o que é encontrado de metal, você coloca num dos containers deles e sem nenhum tipo de custo, e eles reciclam. Eles reciclam todo esse metal, eles derretem e fazem outros tipos de próteses. Não existe nenhum tipo de custo, nenhum tipo de cobrança para isso. Eles vão até pagar você, eles vão pagar uma quantia específica por quilo, por pound. Eles mandam uma pessoa para fazer a retirada. Fazem todo o trabalho de reciclagem desse tipo de metal. Eu precisaria verificar com o Brad Wasserman, mas eu posso avisar o Júnior, passar as informações para ele sobre como é feito vindo do Brasil para Detroit, por exemplo, mandar esses metais para lá e ver como isso é feito. Você tem algum comentário? Existe uma empresa no Brasil que pode fazer isso? Eu já ouvi falar, não tenho certeza, tá? Mas eu posso levantar isso. O que eu queria tirar, na verdade, é uma questão que surgiu de uma cliente que levou o corpo para um crematório, e aí ela ficou muito chateada que a prótese da mãe dela não foi devolvida porque ela gostaria de ter vendido, porque era uma prótese nova, acho que tinha 2 meses, pagou um dinheiro muito alto, e ela ficou muito chateada com o crematório de não ter devolvido essa prótese. Minha pergunta é,
existe alguma situação ou alguma lei onde obriga o crematório a contatar essa pessoa ou a família para devolver a prótese, alguma coisa nesse sentido? Porque eu desconheço, eu não sei se existe alguma coisa nesse sentido. Que a família é dona da prótese, por exemplo, da pessoa que foi cremada. Right. Very good question. Boa pergunta. And again, that's something that should be discussed when the people first come to your place of business. Na verdade, por exemplo, peças, coisas radioativas, marca-passos. Loved one have any O seu ente querido tem algum metal surgery? no corpo de cirurgias? If they do, Se do sim, you want it returned? você quer isso devolvido para você? Ou nós temos a sua permissão para reciclagem? Porque, If you don't na recycle it, verdade, se você não reciclar isso e se a família não quer de volta, o que acontece? Então, it goes in the trash. isso vai para o lixo. Então, isso tem que ser To esclarecido. a big dumpster. E do lixo vai para um lixão, para um aterro. We have all that metal E aí nós temos todo aquele metal jogado que vai viver para sempre ali, não vai se decompor. Então, when you ask for esse é o momento em que tem que ser esclarecido com a família. Existe alguma prótese e o que é que você quer que seja feito com isso? Você quer a reciclagem? Você quer que devolvam esse material para você? E se a família quiser isso de volta, vai ser devolvido depois do processo de cremação. an orthopedic surgeon. Porque eu não sou um cirurgião ortopédico, eu não coloquei, eu não vou tirar. All right? So Então, metal qualquer will be given metal back to you vai ser devolvido após o processo de cremação. still want. Go ahead and recycle. Você ainda quer? Não. Então, nós vamos reciclar esse metal. One way or the other. Então, de um Before jeito that ou de body outro, grows, because here again, isso tem que ser feito, alguma coisa precisa ser feita. Isso é uma coisa específica dessa senhora e ela queria isso de volta. Então, é complicado. you throw it out. Você joga fora, That was part of my mother. isso não tem nada a ver, isso é parte da minha mãe. Então, as pessoas podem ter uma relação até sentimental com isso. Falando, por exemplo, sobre a cremação de animais de estimação. Eu conheço lugares nos Estados Unidos onde as pessoas vão gastar mais para cremar o animal doméstico do que a sua sogra. Quanto que vocês iam gastar no fluff? Vocês iriam gastar muito. E quanto vocês vão gastar com a sua sogra? Como é que eu posso fazer isso bem barato? So those things, pets, prosthetics, those things Então, are em important. relação a isso, animais de estimação, próteses, são importantes. Você não pode falar, não quero, joga. Então, Junior will have to isso é uma coisa que o Júnior vai ter que falar, pesquisar, por exemplo. Como é nos explicar? O que fazemos no caso de reciclagem no Brasil? are going to Como increase. as cremações, o número de cremações vai aumentar, então vamos ter mais casos disso, mais próteses, mais isso, mais aquilo. Então é bom ver para estar preparados e saber o que vocês podem e o que vocês não podem fazer e o que fazer nesses casos. Por isso que aqui no Brasil temos que nos informar sobre isso. Recycle Se não for reciclado, por exemplo, vamos devolver. Se não, is going in the dump. o quê? Vai para o lixo. Meu nome é Wilton, cemitério João 23, Porto Alegre. Voltando ao início e para que a gente tenha bem claro que os erros cometidos nos Estados Unidos não sejam repetidos aqui, que é uma das grandes expectativas dessa tarde. Qual a sua opinião de ter como estratégia de mercado
baixar o preço, the price, tentando conquistar mercado num primeiro momento, mas podendo levar todos ao mercado baixo. Você acha que abaixando o seu preço, isso vai te dar mais fatia de mercado? Você não quer o preço mais baixo, você quer? Você quer, de novo, cobrar um preço justo. Se você pode fornecer cremações com uma boa instalação, pagar todas as suas contas, as suas pessoas, ou seja, suas contas, seus funcionários, e ainda assim fazer algum lucro, ter algum lucro, é aí onde você deve estar. Eu não vou entrar no porão com essas pessoas de preços baixos. Eu não vou fazer isso. Uma das perguntas que me fazem nos Estados Unidos, quando eu faço um programa de marketing, Rafael, se alguém chega até você e te oferece uma cremação por, vamos dizer, $300, $3.000, desculpe. E depois eles falam, Rafael, mas aqui sabemos que há um painel de um dos seus competidores que fazem cremações por $1.000. É 1.000 contra 3.000. Você vai fazer a mesma coisa, Rafael? Qual a diferença? É aí que vocês têm que estar preparados para explicar quais são as diferenças. Bom, eu não posso falar pelo que ele faz, mas eu vou te falar o que eu faço e como é o meu negócio. E vocês têm que falar o que vocês fazem para dar substância para aqueles 3.000, para aquela diferença de $2.000. Senão você falhou. Então, você tem que manter as suas instalações, os seus serviços com qualidade num nível mais alto. É o que chamamos nos Estados Unidos, é isso que são os alimentadores das pessoas que estão embaixo, porque eles vão fazer qualquer coisa por $1. Se é isso que as pessoas querem, então vá atrás deles, mas não é o que você quer. Eu mantenho os meus serviços com alta qualidade e eu informo as famílias o que eu faço, por que eu faço, como eu faço. Eu deixo que eles vejam minhas instalações. E se você quer usar o outro por $2.000, tudo bem. Obrigado. Muito boa pergunta. Porque nos Estados Unidos, as pessoas falam, ai, deixa eu correr e abaixar meu preço, porque essas pessoas estão fazendo isso. Não, não, não. Você tem que manter o seu nível de qualidade dos serviços. Você tem a melhor instalação da área, da região. As pessoas que atendem são gentis. Você sabe como fazer as coisas. Você sabe o que está fazendo. Porque eu estou administrando um negócio e eu quero manter esse tipo de pessoa que atende bem. Eu quero manter as minhas instalações. E Deus me livre. Eu não quero abaixar essa qualidade e eu ainda quero fazer lucro com isso. As pessoas têm que olhar dessa maneira. Eu vou contar uma historinha e depois vamos seguir. Havia uma moça nos Estados Unidos que era
era muito, muito familiarizada com essa profissão. E eu chamo isso de profissão, não indústria. É uma indústria. Motoristas de caminhão são uma indústria, não uma profissão. Mas eu olho para a gente como profissionais. E devemos manter esse nível de profissionalismo o tempo inteiro. Essa moça, que estava muito familiarizada com a profissão funerária, era conhecida e todos a conheciam. Ela visitou crematórios disfarçada, muitas funerárias, e falou: minha avó está morrendo e ela quer cremação. Então ela falou: aqui estão as coisas que eu descobri. E vocês não podem imaginar as coisas que ela descobriu. Primeira coisa, ela falou: quase todos os diretores de funerárias se desculparam pelo custo da cremação. Por que vocês estão se desculpando? O que acontece se alguém te liga às 3 da manhã e você fala: não, eu não me levanto até às 9. Você pode esperar 6 horas e me ligar de novo? Claro que não. Você não faz isso. Você está disponível qualquer dia, a qualquer hora. Há um lugar para isso. Nunca deixe que os competidores, a concorrência, dite os preços que vocês praticam. Muito bem. Alguma outra pergunta sobre o que tivemos hoje de manhã? O que vimos? Muito bem. Cremação nos Estados Unidos. Há algumas mudanças no status quo e pressupostos equivocados em relação aos clientes de crematórios. Ou seja, Júnior e Gisela se juntaram para fazer esse programa. Então, vocês podem aprender isso agora. Então, vocês podem dizer: não, não é o jeito que isso deve ser feito. É assim que devemos fazer, certo? Vocês estão aprendendo antes. Participação da família no processo de cremação. Ações judiciais em cremações. Alterações quando falamos de serviços funerários, eram muito cômodos quando havia o sepultamento. A gente só perguntava: o que vocês querem que a gente faça? Ah, eu quero isso, isso. Ah, ok. É isso que você quer? Tudo? Sim, acho que é isso aí que eu quero. Era assim que os diretores funerários faziam isso, porque eles não estavam muito preocupados. O que vocês falaram para as famílias que eles podem ou não fazer? Você falou sobre as visitações. Nós perguntamos nos Estados Unidos. Eles falam: não, não fazemos isso. Como assim? Você adivinhou? Você tem que saber. Você não pode adivinhar o que a família está pensando quando eles vêm para você. Vocês têm que perguntar. É injusto não falar com eles. Não falar o que está disponível. Atitudes em relação ao funeral tradicional começaram a mudar depois da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. As coisas começaram a mudar nos Estados Unidos nessa época. Tivemos um longo tempo para acertar. Agora, estamos começando a aprender a fazer as coisas, desde 45 até hoje, espero. O que mudou? Valores e crenças, estrutura familiar. A família não é mais a mesma.
expectativa de vida mais longa, maior nível educacional, maior informalidade. Como eu disse, eu sou mais espiritualista hoje do que religioso. Eu não preciso de uma cerimônia religiosa. Informal. Vamos fazer isso informalmente. Maior individualidade. Nos Estados Unidos, é sempre eu. Faço isso para mim. A morte é um inconveniente. As pessoas não querem ser inconvenientes, então vamos fazer isso o mais rápido possível. Como você planeja uma cerimônia? O diretor funerário pergunta: você quer uma cremação direta? Você quer isso, uma cremação básica, imediata? Acho que sim. É assim? Sim, básico. Cremação básica. Acho que é assim. Mas você poderia dizer: como vamos fazer para honrar o seu pai e a vida dele? Me fale as coisas que você gostaria de dizer, as coisas que para os outros sobre a sua mãe. Uma cerimônia memorial bonita. Você fala: você quer uma cremação direta? Eles vão falar: sim, acho que é isso. Você não faz nada, você não dá nada, você não recebe nada. Os clientes estão mais questionadores hoje em dia. Elas perguntam mais e mais. Por quê? Eles vão para o Google. Eles digitam cremação. E aí você pode sentar aqui no ano que vem sabendo de tudo que você queria sobre cremação. E atitudes em relação ao funeral. Eu não quero um funeral. Eu acho que é uma perda de tempo e dinheiro. E os seus amigos e a sua família terem a oportunidade? Eu acho que é fascinante quando eu vejo todas aquelas pessoas no Primaveras. O que eles fazem? Eles apenas são chamados, e então eles vão. E aí eles passam um tempo lá, até a hora do serviço. E eles encontram amigos, eles estão honrando a família, eles estão honrando o falecido, aparecendo lá, estando lá. Essas atitudes mudaram. Eu não quero que ninguém veja o corpo. E um serviço memorial? Há tipos de serviços que honram a vida da pessoa, da sua mãe. Sim. Isso faz sentido. Mudanças nas crenças religiosas. Temos tantas religiões nos Estados Unidos que eu não posso contar todas. Todo mundo tem uma religião diferente. O que é isso? O que eles fazem? Crenças religiosas em oposição a um funeral tradicional acelerou devido ao crescimento de famílias não religiosas. Nós não vamos mais à igreja. Não vemos nenhum valor no funeral, então estamos mortos. Essas são as crenças que as famílias têm, muitas vezes. E é o seu trabalho falar para as famílias. Vocês já pararam para pensar quanto seria significativo para você ou para sua mãe? Para ter os seus amigos aqui e falar sobre o seu pai, dividir histórias dele, falar coisas que você nem sabia. Será que isso não é importante para você? Isso ajuda na recuperação da perda. No luto, é um processo de luto. Eu não estou dizendo que você tem que gastar todos esses milhares de dólares com isso. Mas se o seu pai estava aqui por 80 anos, ele é muito conhecido em São Paulo. E agora que a morte aconteceu, você não faz nada para que as pessoas possam honrar a sua vida? Pensem nisso.
a pessoa não pode chegar e falar, não, não quero isso. Eles não sabiam. Eu não sabia que eu podia fazer isso. É diferente, eu não quero, eu não sabia que podia fazer isso. Cada vez menos americanos com menos de 40 anos acham que a religião deve ser parte do funeral. Isso é o que chamamos de serviço de celebração. Por exemplo, At my wife's funeral. I have some friends coming in and talking about it. I'm showing a video tribute of her. Nós temos um mestre de cerimônias, por exemplo, falando sobre ela, falando alguma coisa religiosa, falando sobre música. Isso é uma celebração da vida. Aqueles que são menos religiosos geralmente consideram a cremação com mais facilidade, porque eles acham que não existe Deus. Será? 20% das pessoas que moram nos Estados Unidos dizem que não existe Deus. Então, por que ter um funeral? Eles não vão encontrar ninguém, não tem céu, não tem inferno. Será? Aumento nas cremações. Por que a cremação está aumentando? Custos, sim. Meio ambiente? Não temos mais espaço aqui em São Paulo. Onde nós estamos enterrando? O que nós vamos fazer? Eu não sei muito sobre cremação. Bom, então vamos aprender o mais que nós podemos sobre isso. Questões ambientais. Menos restrições. Como nos Estados Unidos, você tem o sepultamento e é isso que você faz. Pronto. Se você tem uma cremação, e você pode fazer o que você quiser, eu consigo soltar pombas, eu posso fazer um vídeo, eu posso ter uma banda de mariachis? Sim, faça o que você quiser. Com o pessoal do sepultamento não funciona assim. Não é legal com o sepultamento. As pessoas não estão fazendo a mesma coisa. Quando meu pai e minha mãe faleceram, eu tive uma visitação, um velório, mas eu não quero fazer isso de novo. Eu quero uma coisa um pouco mais particular, mais privada. Não, muito obrigada. Então, essas pessoas vão focar menos em ritualização. Bom, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer o incenso. Eu quero que uma pessoa venha, diga algumas palavras e é isso. Se é isso que eles querem fazer, ótimo. Mas dizer, não vou fazer nada, e você dizer, ok, na verdade você não está dando significado para as coisas. Rafael, por exemplo, explique as suas opções. O que você quer dizer, opções? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquele outro. Nossa, eu não tinha ideia, ninguém nunca me disse sobre isso. Se vocês acham que o seu pessoal que encontra com essas famílias, que conversa com essas famílias, que eles não são bons assim, que eles não são bons para vender isso, faça alguns tópicos, coloque isso no papel, coloque isso num folder. Então você escolheu cremação, então você pode fazer tudo isso. E aí eu pus todas as opções no papel. E aí você tem ali coisas que você pode fazer, coisas que são permitidas. Eu não sabia que eu conseguia ter uma espécie de um velório particular, privado. Eu não sabia que eu conseguia ter um serviço na cremação. Então, as pessoas não conhecem aquilo que elas não recebem informação. Então, esse é o momento em que vocês têm que dar as opções. Se vocês sentarem ali simplesmente como tiradores de pedidos, é assim que vocês vão, é isso que vocês vão ter, um monte de pedidos, ao invés de ter
um marketing da cremação. A percepção negativa dos clientes, os diretores funerários, eles pensam, eles escolheram a cremação, eles não querem gastar dinheiro, eles não querem velório, eles não ligam para a religião, não ligam para o ente querido, por isso que eles escolheram cremação. Não, não é nada disso. Eu acabei de mostrar para vocês o porquê eles escolheram. Está dizendo aqui em algum lugar que eles não ligam? Não, eles ligam, e eles ligam muito. Mas vocês têm que dar mais valor. Vocês têm que dizer a eles o que está envolvido. Os diretores funerários não fazem isso. Eles pensam, cremação, deixa eles entrarem e depois eles saírem. Eu quero sepultamento, é aí que nós ganhamos dinheiro. Quem escolhe cremação, eles não querem gastar dinheiro. Isso é uma ameaça à estabilidade financeira. Olha só quantas cremações. E vocês não podem simplesmente pegar um corpo e cremar e não fazer nada. Mas existem muitos que fazem isso. E aí eles sentam e se lamentam do porquê eles estão perdendo dinheiro. Desde o ano de 2005 até o ano de 2015, o ano passado, vocês sabem quantas funerárias fecharam nos Estados Unidos? Em 10 anos, 2005 a 2015, 2.104 funerárias fecharam. Fecharam em 10 anos nos Estados Unidos, mais de 2.000 funerárias. Poderiam ser o quê? Aquisições, empresas maiores e comprando as menores e fechando. Pode ser? Pode ser. Mas a maioria provavelmente estava atendendo 40 chamados por ano. E o resto tudo cremação, e eles achavam que já não valia mais a pena. Eu não tenho dinheiro, eu quero fechar as portas, eu não ligo mais para nada. Ao invés de tentar entender e tentar melhorar o seu negócio. Aqui nós temos alguns pressupostos novamente. Falar sobre o valor da memorialização dos cerimoniais. Quando as famílias optam pela cremação, elas não estão apenas interessadas em poupar dinheiro. Então, isso não é verdade. Vocês têm que dizer a eles, a essas famílias, qual é o valor da cremação. Os clientes do serviço de cremação não veem valor, porque não tem nenhum tipo de serviço. Não é verdade. Se nós não somos uma família religiosa, então vamos fazer isso, vamos fazer um serviço, nós vamos achar alguém para ser um mestre de cerimônias, vamos fazer um vídeo de tributos, vamos soltar balões, vamos fazer... Traga a sua música favorita, a música favorita do seu ente querido. Sim, eu gosto dessa ideia. Bom, nós vamos achar um ministro para você. Não gosto dessa ideia, a gente não vai para a igreja, nós nunca fomos para a igreja. As famílias que optam pela cremação não são religiosas? As famílias que optam pela cremação não querem velar o corpo? Também não é verdade. As pessoas não sabem que elas podem fazer isso, que elas não podem ter que elas podem ter um velório. As famílias que pedem a cremação sabem exatamente o que querem. Não sabem. Elas não têm ideia do que elas querem. A grande maioria. E é aí que vocês têm que contar e falar para elas. Não. É como o meu amigo da África do Sul disse, sendo um sepultamento ou uma cremação, é tudo igual. Todas as preparações, a venda, as conversas, é tudo igual.
Então você tem que dizer tudo o que eles podem fazer. A mudança de atitude. Diretores funerários mais progressivos estão começando a abraçar a cremação, estão começando a aceitar melhor e estão começando a entender que podem fazer dinheiro com a cremação. Agora eles têm um entendimento melhor de como eles têm que educar não apenas a eles mesmos, mas têm que educar o seu staff, as pessoas que trabalham com eles e também o público. Bom, aí vocês podem dizer, bom, eu aprendi muito e eu vou falar com os meus funcionários e vamos falar com as famílias, vamos lidar com as coisas assim. E aí você pensa, não, as famílias que querem cremação sabem o que querem, não querem nada, na verdade. Não, não é verdade. Os diretores funerários estão começando a entender agora que as famílias devem receber o mesmo tempo e o mesmo respeito que outras famílias que optam pelo sepultamento. Nossa, quando é um sepultamento, eles recebem bolachas e água e café. Para as famílias de cremação, não, você não vai receber água porque você não está pagando por nada. Também, café também não. Não está nos planos. Agora, os diretores funerários, eles têm que entender, eles estão começando a entender que precisam respeitar e tratar as famílias do mesmo jeito. A cremação é apenas um elemento da cerimônia de homenagem. Não é um sepultamento, é cremação. Então, do momento da morte até o momento da cremação ou do sepultamento, deve ser tudo igual, nos dois casos. Quando as famílias optam pela cremação, elas estão interessadas em poupar dinheiro. Não, isso não é verdade. Os clientes não veem valor na cremação? Também não é verdade. Eles veem valor e eles vão gastar com isso. Então, novamente, se as pessoas têm reputação no serviço que fornecem, então as pessoas vão gastar dinheiro. Estava falando que numa das viagens que a gente fez lá nos Estados Unidos, não sei se foi Nashville ou se foi Indianápolis, a gente aprendeu que eles estão tentando educar as famílias a perceberem que o processo, né, o service, né, o velório, enfim, as cerimônias, fazem parte de um processo de cura, né, do luto. Então, assim, tem etapas, das quais uma delas é visualização e tem a audição. Então, você precisa ver o corpo, né, você precisa falar. Então, tudo isso faz parte de um processo. Quando você não tem um serviço, isso é interrompido, né? Então, é mais uma forma de tá nesse momento aí de educar as famílias desse processo de cura também, né? A gente precisa passar isso para os consumidores, para os clientes, para as pessoas. Então, é parte do processo de superação da perda. Como lidar com isso? Como lidar com as famílias? Se você falar, você quer cremação? Tudo bem, eu vou pegar o corpo e cremar. Podemos olhar, não é parte da cremação. Sério? Tenham tempo de explorar o que as famílias querem, o que eles precisam. Não apenas receba e depois mande embora. As pessoas que optam pela cremação não querem velar o corpo. Não é verdade. Não é verdade. As pessoas que pedem cremação sabem exatamente o que eles querem. Não, eles não sabem. Acreditem em mim. A cremação é nova para essas pessoas. É isso que vocês têm que falar para eles. Que serviços vocês fornecem entre a morte e até a hora que você retorna à urna. Vocês têm que mostrar o que vocês podem fazer no meio disso tudo. As coisas devem ser exatamente como num sepultamento. Participação da família no processo. Razões.
porque você está oferecendo um serviço para uma família que está fazendo um esforço para aceitar a perda. Eles querem ter certeza de que eles estão recebendo os restos cremados corretos. Há razões religiosas, culturais. Participação da família. Toda precaução deve ser tomada para garantir a segurança. Então, se você está deixando gente entrar na sua instalação, bom, vamos lá, agora vamos colocar isso na máquina, então cuidado. Não. Tome todo o cuidado possível para ter certeza de que eles estão seguros, numa área segura. Tenham certeza de que vocês vão explicar o que vai acontecer. Isso é o que vai acontecer quando vocês entrarem para testemunhar a cremação. Isso é o que fazemos. Isso é bom ter um pedaço de papel e mostrar para eles, olha, essas são nossas políticas, nossos procedimentos. Deixe eles lerem. As pessoas vão falar, nunca ninguém me falou isso. Ah, sério? Mas aqui está a sua assinatura. Então, vocês vão ter certeza de que tudo foi explicado. Por exemplo, aquela senhora não ficaria brava ao saber que não teria a prótese de volta. Eles podem falar, não sabia disso. Se você fala antes. 70% aproximadamente das casas funerárias estão nos Estados Unidos agora oferecem velório para cremação. Aqui estão algumas fotos do que eu estou falando, sobre o que eu estou falando. Dessa Krause funerária em Wisconsin. Que personalização. As pessoas escrevem em cima do recipiente, da urna. Tem uma outra foto aqui, ó. Do outro lado, vocês veem o crematório. Dá para ver o crematório ali, a retorta ali atrás. Aqui são as instalações. Não é muito grande, mas não precisa ser tão grande. Aqui está a janela. As pessoas vêm do outro lado e veem o que está acontecendo, de novo, de dentro para fora. Cremação, ações judiciais em cremação. Vamos falar rapidamente. Os americanos gostam muito, são muito litigiosos. Eles vão te processar por qualquer razão que eles tenham. E não há advogados suficientes para todos os casos. Por quê? Porque funerárias normalmente têm muito dinheiro em seguros. Eles não querem o nome deles no jornal, então eles vão fazer um acordo. Quanto? 50 mil, tudo bem. Ou seja, são ações judiciais inconvenientes, quando eles não fazem nada de errado, mas a família, como eu disse, eles querem procurar um motivo para tirar dinheiro de você. Então, eles vão te processar. Evite esses erros, em estabelecer a identidade. Por exemplo, ninguém sabe quem está ali. Não vamos falar um pouco desse tema, porque não é muito problemático no Brasil. Proteja o seu negócio. Um registro permanente deve ser arquivado com detalhes. Tenha certeza de que a pessoa legal que autorizou a cremação é ela mesma, peça a identificação, o checklist. Outros erros potencialmente custosos, operadores mal treinados ou descuidados colocam o seu negócio em risco. E a cremação em caso de discórdia na família sobre o método da disposição. Se há 4 ou 5 irmãos, por exemplo, eles têm que estar de acordo. Ou então eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não quero que a minha mãe seja cremada. Eu também não. Então, esses 3 dizem, sim, nós queremos. Bom, mas e os 2 que não querem? Você vai fazer? Se você fizer, você vai ter problemas. Boca a boca, má reputação. Servindo familiares que optaram pela cremação, o valor do funeral. Você tem que mostrar o valor
Preparação para a cremação, como apresentar os produtos da cremação, o valor do funeral. Eles têm que reconhecer a realidade da morte, dar um testemunho ao falecido, fornecendo suporte aos enlutados, o que nos permite expor a fé e oferecer esperança. Esse é o valor de um funeral. O maior desafio dos diretores americanos de funerários, explicar o valor do funeral. Qual é o valor de um funeral, Mike? Bom, eu tiro muito dinheiro disso? Esse é o valor? O que mais? O que você diz? Como explico? Qual é o valor? Por que eu deveria ter um funeral, Mike? Os americanos veem a morte e morrer de uma maneira diferente do que eles viam há 40, 50 anos atrás. Benefícios. Tudo isso está no seu manual. A preparação da cremação. Não é apenas tirar pedidos. Explique, peça detalhes. Explique os valores. Construa sua credibilidade. Se você vai a uma funerária, um cemitério, um crematório, você tem que explicar e ter respostas para qualquer pergunta que eles tenham. De novo aqui, mantenha as famílias de cada passo que você vai tomar. Se alguma coisa muda do original, avise. Isso muda, isso, aquilo muda. Fale para eles. Eu não sabia que vocês iam fazer isso. Eu não sabia que vocês iam fazer isso com o metal, porque você não me contou antes. Informe as famílias, mantenha a comunicação aberta. Forneça suporte para a família. Divida, compartilhe algumas experiências de outras famílias. Deixa-me falar sobre essa outra família, eles não sabiam como fazer isso. E eu expliquei e eles acabaram fazendo isso. E aí, eles acharam que foi muito bom. Eu até recebi uma carta deles agradecendo pelo que eu tinha explicado para eles. Use palavras que transmitam o valor da cremação, do seu cuidado, das urnas. Os restos mortais cremados não são apenas cinzas. Cinzas é o que você tira da sua lareira. Aqui no Brasil, vocês não usam muitas lareiras, eu acho, mas isso me lembra. Eu aqui no hotel, quando chegamos aqui no outro dia, estava frio. Era 15 graus. E estávamos no quarto com frio, então eu fui lá para a recepção, como um gênio que eu sou, e falei para o recepcionista, você pode me fazer um favor? Você pode mandar alguém para o nosso quarto? Eu não acho que o aquecimento está funcionando. Ele falou, senhora, o aquecimento de ninguém está funcionando. Não temos aquecimento no Brasil. Ele falou, eles devem ter pensado, de onde será que ele vem? Nosso aquecimento não está funcionando. Nós não temos, por isso que não está funcionando. Bom, de qualquer maneira, reflitam, contem uma história de vida. Construir a relação de confiança é a conexão mais importante que você faz com a família. Eles vão te respeitar, ouvir você, porque eles vão ter uma confiança em você. Descubra as preferências das famílias. As gerações diferentes têm opiniões diferentes. Alguém com 90 anos tem uma ideia diferente de alguém que tem 40 anos. Então, tome cuidado com isso tudo. Exemplos de perguntas que você pode fazer. Antecipe as perguntas mais comuns. Apresentando produtos de cremação, urnas. Explicando sobre os locais de descanso final. Uma das coisas que mais acontece nos Estados Unidos é em relação a joias. Você coloca um pouquinho dos restos cremados dentro de uma joia.
Há todo tipo de joias, distribuidores de joias pelo país que fazem isso. As pessoas amam isso. Eles têm um colarzinho para lembrar do ente querido para sempre. Um pouquinho dos restos cremados. Aqui tem alguns exemplos, joias, lembranças, urnas, outra urna, outra. Essa é uma urna de celebração e aqui dentro vai a urna. Sobre isso que estávamos falando ontem à noite, Júnior. Você coloca uma urna dentro da outra. E aí ela pode ser reutilizada, a urna. A urna. Todo mundo gosta de água no cemitério. Se você tiver água, as pessoas vão ficar perto disso. Eles gostam de água por perto. Há um lugar no Canadá, Gisela, talvez você tenha visto isso, onde eles têm água com placas com o nome das pessoas que nem foram enterradas lá, é só o nome deles em volta da água. Porque eles espalharam os restos cremados, mas eles queriam um lugar para visitar. Então, $1.000 apenas para colocar uma plaquinha com o nome. E sim, eles compram isso. É lindo, esse é um columbário lindo. Nichos aqui. Eu gosto de mausoléus com a parte da frente de vidro. As pessoas podem personalizar, colocam fotos dos netos, fotos do beisebol. Eu gosto do jeito como eles podem personalizar, porque é a chave. Vocês podem fazer isso, isso, isso. Sério? Sim. Vocês podem fazer o que quiserem. Aqui é dentro, é disso que eu estou falando. Os vidros. Eu adoro isso. Por causa da personalização que permite. Aqui mais uma foto. Olha aqui. Um cartão, cartas, todas as coisas que vocês podem colocar. A personalização é a chave. Aqui um jardim para espargir cinzas, com os nomes das pessoas que tiveram as cinzas espalhadas, os restos cremados espalhados aqui. Eles têm o nome na placa, então as pessoas podem ter uma memória. Aqui uma área mais privada, as pessoas têm um banco para sentar. Olha o que vocês têm. Jardins privados, personalização, soltar balões, isso é grande. No final do serviço, as pessoas soltam balões. Esse foi um. Gisela, você conhece aquele senhor, Kurt Sof? É onde a gente teve o programa na instalação dele, Gisela esteve lá. Havia um menininho que foi morto. Ele tinha toda a comunidade envolvida, e no dia que eles fizeram uma dedicação, eles chamaram todos os seus amiguinhos, trouxeram balões. Isso significou muito para aquelas pessoas. Eles queriam ser parte daquilo. Todas aquelas pessoas apareceram para se dedicar àquele menininho, ao nome daquele menininho. Ideias de personalização. Vídeos, tributos em vídeo, quadros com fotos, mostrar a vida da pessoa, todas essas coisas diferentes vocês podem fazer.
Mostrem para os seus clientes, falem, isso é o que podemos oferecer. E se você cobrar 3.000 ao invés da pessoa que cobra 1.000, mas a pessoa vai falar, vocês têm isso tudo? Sim, temos isso tudo. Se vocês têm, eles vão comprar. Se você não mostrar, eles não vão saber. Vão. Não é difícil? Ideias para personalização. Quadros de fotos. Muitas fotos que você pode colocar. E fica muito bonito, fica um quadro bonito. Então, as pessoas podem chegar e falar, lembra de quando isso aconteceu? Lembra quando fomos esquiar e ele quebrou a perna? Memorialização, personalização. Vejam, as pessoas podem deixar isso para a família. É isso que eu falo para os diretores funerários. Se eu penso que é estranho, esquisito, não quer dizer que a família acha que é esquisito também. Eles podem achar perfeitamente normal. Por exemplo, ficar na chuva. Eu posso pensar, isso é estranho, mas eles não acham isso. O que eu posso achar estranho não interessa o que eu acho. Interessa o que a família acha e o que eles gostam. Não interessa o que eu penso daquilo tudo. Personalização, olha aqui. Olha que lindo. Comida, bebida. Sim, divida sua memória. As pessoas escrevem em algum lugar, escrevem nomes nas pedras. Aqui um lugar bonito, as pessoas têm objetos. As pessoas dizem, sabia? Eu encontro consolo nisso, porque eu vejo essas coisas bonitas, me lembra da minha esposa. Qualquer coisa. Veja essas coisas disponíveis, biodegradáveis. Então, ao invés de espalhar cinzas e esperar que o vento não mande tudo para cima de você, faça uma coisa bonita. Ou então, jogue na água e depois de 5 minutos acabou. Oh, meu Deus, acho que o vento está batendo, vai vir tudo para cima da gente. Não, tem outras maneiras de fazer isso. Aqui são os tipos de urnas que as pessoas podem escolher. Aqui são os produtos, as pessoas podem ver na frente deles tudo o que eles têm, o que eles oferecem. Você tem tudo lá em uma sala. Deixa eles escolherem e comprarem, como se eles estivessem indo para uma loja de departamentos chique aqui em São Paulo. Todas aquelas vitrines. Eu fui para um lugar outro dia, uma loja de carros que havia Lamborghinis, Bentleys. Eles têm aqueles carros brilhantes. É uma atração para as pessoas. As pessoas querem entrar e ver. Por que não deveríamos estar fazendo a mesma coisa? Por que deveríamos ser diferentes? Coloque os produtos lá para que as pessoas possam ver e escolher o que eles querem. Aqui, a loja, né, onde eles escolhem a urna, eles podem sentar. Urnas, todos os tipos de urnas, de vidro, gravadas, em forma de concha, joias com conchas. São infinitas as opções de urnas. Aqui a urna de uma criança, basquete, futebol,
granito, urnas personalizadas. Você pode colocar fotos. Se as pessoas quiserem transferir, você pode as famílias podem colocar dentro de uma caixa. Se você precisar levar de um lugar para o outro, vai proteger a urna. Biodegradáveis, de novo, aqui você pode jogar no mar e ela vai se dissolver sem precisar espalhar com o vento. Isso daqui é uma cremação acontecendo em Denver, Colorado. É uma pira externa. Vocês não acreditam, mas o calor é imenso. Eles vão te vender um pedaço de madeira por $200. Você leva o seu ente querido, coloca aí dentro. Na verdade, isso aqui é uma cremação acontecendo. Colocam fogo e deixam acontecer. Quando você volta, você pega tudo que está ali, não apenas os restos cremados, mas tudo que estava ali. E mesmo assim, e eu não gosto disso, porque eu estava no Colorado e eles me perguntaram sobre isso e eu falei, sabe por que eu não gosto disso? Porque ele está fazendo isso e ele não tem nenhuma permissão, ele não tem nada. Ele tem que ter permissões, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eles estão fazendo exceções aqui, mas isso não faz muito sentido. Então, eu não sou muito fã desse tipo de cremação. E aqui está a madeira, você coloca fogo ali e deixa queimar. Olhem isso. Aqui o motorista do food truck, numa cerimônia de sepultamento, eles colocam música. É o que as pessoas fizeram nesse caso. Aqui o sepultamento de restos cremados, personalização, uma criança personalizada. Eles tiveram a criança por apenas 2 ou 3 dias. Sério? Mas e a mãe que carregou esse bebê por 9 meses? Isso vale um dinheiro. Não fale sobre dinheiro. Praia. Coisas diferentes. Um campo de golfe. Vocês podem fazer isso num campo de golfe, no mar. Um cowboy, um serviço funerário de um cowboy. Olha aqui, eles trouxeram um carrinho de golfe aqui ao lado do caixão. Urnas. Todos os tipos de urnas, joias. Então, tem muitas opções de joias. Se vocês quiserem fazer isso, coloquem um cadeado, porque as pessoas podem levar. As pessoas olham, joias, vou levar. Vou pegar um bom preço nisso. Então, coloquem travas, cadeados. Souvenirs, a gema da vida. Você faz diamantes dos restos cremados. Isso tem sido feito. Você pode não gostar, mas você pode achar fabuloso. Deixa a família decidir. Não faça decisões. Isso é um jazigo personalizado. Aqui, um senhor, esse é a funerária desse senhor. Ele também tinha um jornal, ele saiu do negócio porque as pessoas não leem mais esse jornal. Então, ele comprou esse prédio e olha o que ele fez com essa casa.
para recepções. Olha o que as pessoas podem ter. As pessoas podem se reunir. Ele me falou, sabe, Mike, talvez eu nunca tenha o meu dinheiro de volta, mas se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer direito. Eu não acho que esse piso e teto saíram do jornal que ele tinha, certo? Ele tem uma lista de preços. Se você quer para um casamento, vai ser tantos dólares. Se você quer para um funeral, vai ser tantos dólares. Ele usa esse centro de eventos para muitas coisas. Olha essas instalações. Toda a cidade falou sobre esse lugar quando ele abriu. Aqui é a funerária Krause, que ele construiu há 2 anos atrás. Aqui é a capela. Aqui é a área de recepção, incluindo um bar. Posso... Você tem cerveja ou vinho tinto? Eu ouvi algumas palavras importantes aqui. Cerveja, vinho tinto. São ótimos no Brasil. Muito bem, senhoras e senhores. Eu, o Júnior, a Gisela, a Vanessa, muito obrigado. Eu não sei mais o que dizer. Vocês foram tremendamente gentis comigo e minha esposa. E eu não tenho como agradecer. Eu acho que a educação, os ensinos que eles tiveram aqui foram importantes. Espero que ajudem no futuro. E eu voltaria na semana que vem, se eu pudesse. Eu realmente gostei da minha estada. Da próxima vez, eu vou vir do Arizona e eu vou para o Arizona, Arkansas, muitos lugares. Eu tenho muitos lugares para ir, mas eu tive uma estada excelente aqui. Eu amo o que eu faço. Eu amo conhecer vocês. Vocês foram um grupo excelente. Você foi uma excelente... me recebeu muito bem. E vocês vão fazer a prova. Se vocês tiverem algum problema, me mandem um e-mail, me falem. E depois da prova, vocês podem ir para o bar e depois de meia hora, e vocês podem tomar 8 Stella Artois. Vocês foram ótimos, Júnior, Gisela, Vanessa. Vocês fizeram tudo isso por nós. E eu nunca poderei pagar por isso tudo. Eu não sei o que eu posso fazer se vocês forem para a minha casa nos Estados Unidos para mostrar, para fazer tudo o que vocês fizeram por mim. Senhoras e senhores, amo vocês. Se eu puder fazer algo para vocês pessoalmente, vocês têm meu nome, vocês têm meu número, vocês têm meu e-mail. Por favor, sintam-se à vontade para me ligar, entrar em contato. E Deus abençoe vocês todos. Obrigado.